Conversa Paralela, um papo de educadores para educadores e outros curiosos que quiserem participar desse grupinho. Apresentado por Cíntia Justino. Hoje, a Conversa Paralela tem ares de experiência. Quem vai falar aqui sabe o que é uma escola, depois de 36 anos atuando como gestora e orientadora educacional. Michele Sasson Salama é psicóloga, formada pela USP, e foi gestora e orientadora educacional da Escola Arraial das Cores, em São Paulo, por 36 anos. Lá participou da formação dos profissionais de todas as áreas da instituição, contribuindo para que tivessem uma visão ampliada sobre a sua função social e a função social da escola na formação dos estudantes. Como orientadora educacional, acompanhou as crianças nos processos de desenvolvimento, muitos deles, inclusive até a fase adulta. Conheceu algumas escolas pelo mundo, Reggio Emília, na Itália, Escola da Ponte, em Portugal, e a Escola Democrática, concebida por Yaakov Hecht, em Israel. Com o encerramento das atividades de sua escola, passou a integrar um time de desenvolvimento integral dos estudantes em uma nova escola em São Paulo. E atualmente atende como psicóloga na clínica de parentalidade. Para além de todas essas qualificações, eu tive a oportunidade de presenciar o trabalho da Michele e perceber uma educadora que reconhece, busca e ratifica diariamente em sua prática a importância do lugar da escola e da escola como um lugar de desenvolvimento humano. Obrigada, Michele, por topar compartilhar suas experiências aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Cíntia. Michele, eu vou começar com a pergunta que eu tenho começado, que eu acho importante a gente saber de todo mundo. Eu comecei falando da sua experiência, desse tempo alongado tratando de educação. E aí, quando você olha para a sua trajetória, para os prazeres, para as dificuldades, para as delícias de ser uma educadora, o que te fez chegar até aqui? Bom, primeiro, a facilidade de esquecer as dificuldades, que são do cotidiano, obviamente, né? Óbvio que eu vivi muitas dificuldades, mas se você me perguntar, eu não sei mais falar sobre elas. Porque eu acho que o que fica é o prazer de fazer um caminho, de poder pensar sobre as questões, sobre os desafios e buscar melhores respostas, né? Então, é isso que me fez, me move, né? Me fez querer sempre seguir em frente, ir além nas descobertas. Depois eu fiquei pensando, sabe, Cíntia, eu tenho algumas perguntas que eu acho que me acompanham desde sempre, desde antes da minha formação. Eu me lembro que eu fui uma estudante, e assim, desde muito pequena, muito questionadora da escola. Por que que o professor fez tal coisa? Por que ele está pensando em fazer desse jeito? Por que estamos estudando isso? Né? Ou fulano fez tal coisa e isso não está certo. Eu discuti com a diretora, eu sempre tive essa coisa de querer entender como, por que que a escola funciona dessa maneira? A serviço de que está essa escola? Né? E acho que foi com esse questionamento que eu acabei fazendo a minha escolha profissional, né? Eu escolhi o caminho da psicologia, mas em cima dessas perguntas mesmo, né? Sobre como a gente aprende, e aí, obviamente, qual é o papel do professor nesse processo. Como a gente aprende não é o processo, mas também o que nos move, né? O que faz com que a gente queira aprender, aonde esse conhecimento, em todos os no sentido mais amplo, nos leva como seres humanos, né? E aí, eu vou dizer para você que eu acho que eu cheguei até aqui com as mesmas perguntas. Eu ainda tenho essas perguntas, óbvio que eu tenho uma trajetória longa e encontrei muitas respostas ao longo do caminho, mas isso quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue fazer perguntas, né? E eu sinto que eu ainda tenho muitos questionamentos, muitas questões neste sentido. E é por isso que eu estou aqui ainda. Hoje eu estou por uma questão circunstancial, nem é de fato uma escolha, mas eu estou fora da escola. Mas foi uma escolha estar na clínica e eu tenho a impressão de que eu estou do outro lado da mesma história. De dentro da escola,
eu tinha um papel, né? Você falou que eu fiz várias coisas na escola, né? Porque a instituição escola precisa funcionar e para isso não é só o educador, né? Mas eu, como orientadora educacional, eu tinha um papel muito importante, assim, no acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças, reconhecer as dificuldades, né? E trabalhar de maneira integrada com as famílias, né? Buscando mais elementos que nos ajudassem a trabalhar dentro da escola e, obviamente, levando a nossa contribuição do nosso olhar, que é de fora da família, né? Então, o olhar externo, para que os pais pensassem as suas escolhas como educadores também que são, né? Agora eu estou do outro lado, e para mim também é muito interessante, que é de pensar, de começar por como os pais veem, né, os seus filhos, como lidam com as expectativas que têm, como lidam com as dificuldades que encontram, né? E aonde buscar respostas para isso pode levá-los, e levar os seus filhos, obviamente, que é essa que é a questão. E aí, é óbvio que isso volta para dentro da escola, porque a escola é um lugar de socialização, é um lugar de encontro, de relação, e, portanto, a criança vai levar isso, né, isso que ela vive na família, que é tão importante, para dentro da escola. Então, fazer esse trânsito é muito interessante, e dessa vez eu estou, e nesse momento eu estou do outro lado, né, dessa mesma história. Sabe, Michele, com cada pessoa que eu converso aqui, a impressão que eu tenho é que um monte de portinhas vão se abrindo de olhares diferentes sobre esta coisa tão complexa que é a escola. As pessoas elas vão se especializando e olhando, né? Escolhe um foco, olha para aquilo, né? Se aprofunda naquilo e etc. Conforme vai passando o tempo, as pessoas vão tendo capacidade de olhar para mais coisas dentro da escola, né? Eu acho que a tua experiência, esse trânsito e agora estando neste outro lado, conta isso para gente, assim, dessa possibilidade que a escola dá para a gente de olhar de vários ângulos para várias coisas, para diferentes situações. É um lugar impressionante a escola, né? E aí a gente já pode ir para a próxima pergunta, que pretende abrir essa conversa. A gente vai passar um pouco vai tentar passar por tudo isso que você falou da sua experiência, mas eu queria que você dissesse assim para a gente, por que que a escola importa? Por que que esse lugar é tão importante? A gente viveu na pandemia a ausência da escola como lugar, né? Deixou de ser esse lugar, mas ela continuou existindo e a gente viu a importância deste outro lugar, um lugar simbólico, né? Ainda confuso, mas muito importante também. Então, por que que a escola importa, Michele? Bom, eu sou absolutamente entusiasta de escola, e quando eu falo isso, eu acho que assim, não é o formato, eu acho que tem diferentes formatos, bons formatos, menos bons, experiências bem-sucedidas ou mal, não tão bem-sucedidas, mas a ideia de escola como um espaço de encontro, espaço de conversa interessante. Eu estava aqui buscando a acepção da palavra, quer dizer, um espaço de conversa interessante e educativa, foi o que eu encontrei, né? É tudo, né? Quer dizer, acho que a gente fala de escola, sei lá, desde a idade da antiguidade, mas provavelmente antes disso tinha algum outro sistema que garantia encontros, né? E isso traz algumas ideias. Escola é importante porque é lugar de encontro, porque sem encontro não tem, e sem encontro, portanto, sem troca, não tem aprendizado possível. O aprendizado só acontece na relação. Quando eu posso levar alguma coisa para fora, aquilo ganha um sentido, volta para mim. Então, esse lugar, essa ideia de lugar de encontro é fundamental. É um encontro com intencionalidade, e isso é importante porque diz das escolhas sociais, né, do papel social da escola, né? Enfim, acho que isso é uma coisa que explica por que não podemos viver sem escola. As escolas podem mudar e tomara que mudem em muitos sentidos, mas a gente não pode viver sem isso. Para aprender, a gente precisa estar em relação. E escola tem algumas vantagens, como a gente conhece hoje, né?
é um lugar de segurança, em princípio, né? Tem que ser um lugar de segurança, em que, portanto, o estudante pode experimentar, ele pode errar, ele não está na prática, na vida, né, de fato, do trabalho. Ele está, e essa é uma outra ideia, um outro sentido para a escola, que é o lugar do ócio, né? Que talvez seja essa coisa de que ele está fora da realidade, pensando, vivendo sobre ela, para poder voltar e encontrar o seu lugar social, né? E ele pode fazer isso porque ele tem uma segurança, porque ele está liberado para fazer esse movimento, que não é de devolver produção, né? Mas é de produzir ideias, né? E ele está assegurado da possibilidade do não saber. E é por isso que ele pode aprender. E aí, a questão é óbvia, depois disso, a questão é qual o melhor formato para isso, como a gente acredita que isso acontece de uma maneira mais rica, mais que permite, né, esse exercício com maior riqueza e segurança. São muitas ideias na escola, né? Você falou, você trouxe palavras que às vezes elas são soltas assim ao léu, mas que elas têm uma profundidade, né? E uma importância, segurança, erro, acolhimento, descoberta, relação. Se a gente montasse uma nuvem de palavras do que é uma escola, essas palavras certamente teriam um tamanho aí grande, né? Nessa nuvem de palavras. A gente descobre a escola, na maioria das vezes, na educação infantil. O primeiro contato que as crianças têm com a escola, de novo, na maioria dos casos, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, às vezes por necessidade, às vezes por desejo da família, nesse lugar que é a educação infantil, o jardim de infância, né? Como a gente, eu acho esse nome tão bonito, eu sinto pena que a gente não use mais o jardim da infância, onde a gente cultiva a infância, né? Eu acho isso, e acho isso bom, acho que a gente não devia perder essa ideia. E aí, rolando na internet, vendo esses memes todos que aparecem, eu vi essa frase que eu não conheço a autoria, não sei de onde veio, porque é cada vez mais difícil, né, encontrar, traquear as autorias, mas que diz mais ou menos que a educação infantil é mais importante que a universidade. Quando eu leio essa frase, eu fico pensando na minha própria trajetória, né? Teve um dia, e aí eu vou contar isso aqui, que eu estava fazendo estágio da pedagogia. Eu fazia estágio em Ribeirão Preto, numa escola municipal de educação infantil, com crianças de 3 anos. Era uma escola de bairro, pequenininha, muito modesta, com muitas dificuldades, aquelas todas que a gente conhece. Mas quando eu entrei lá, eu falei, gente, tem um universo inteiro aqui. E teve um dia em especial que eu fiz o estágio pela manhã e no período da tarde eu participei de uma banca de doutorado. Eu estava na arguição de um colega. Então eu tive nesses dois extremos assim, né, da educação. E aquele momento para mim foi muito maluco, porque eu falei, nossa, precisou daquele tanque de areia, daquelas brincadeiras todas no tanque de areia. Aquele escorregador foi tão importante para que essa pessoa conseguisse chegar aqui e defender a sua tese de doutoramento. Então, essa frase, eu tô há muito tempo pensando nela. Eu não gosto de colocar as coisas, né, nesse lugar de melhor ou pior. Acho que isso não faz muito sentido, até porque a gente está falando em processo. Mas eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre essa importância da educação infantil, desse primeiro encontro das crianças com a escola. Bom, a gente tem uma coisa, né, que talvez não vamos falar sobre isso agora, mas a gente sabe que essa etapa de desenvolvimento é fundamental, né? Quer dizer, onde a criança tem uma plasticidade, né, que permite experimentar o corpo e precisa se desenvolver motoramente, cognitivamente, ela vai desenvolvendo uma série de habilidades. Esse é o momento em que muitas coisas acontecem, né, nesse sentido, e isso justificaria, né, pensar na escola. Mas acho que você falou de outras coisas, né? Esse tempo de cultivar, né, que é importante. Quer dizer, como é o que que é? Eu acho que assim é um momento importante de desenvolvimento. Ficam sequelas quando aquilo não acontece nesse momento.
não quer dizer que isso não se recupera em outros, né? A gente sabe disso. Com perdas, ganhos, enfim, se recupera. Mas a forma com que isso pode acontecer na educação infantil e no espaço de escola, que ao mesmo tempo que é um espaço de acolhimento e é uma idade em que precisa de um acompanhamento muito individualizado, é um espaço de encontro, em que a criança vai encontrar o outro que é igual a si, enfim, que brinca do mesmo jeito, que fala do mesmo jeito, que entende, que, enfim, tem uma questão que é do desenvolvimento que precisa, né, que precisa ser cuidado nesse momento. Muita coisa acontece muito rapidamente e precisa ser cuidado. Mas não é uma questão só de estimular o desenvolvimento, é uma questão de dar sentido a esse desenvolvimento, da criança se descobrir, ela descobrir quem ela sair desse universo em que ela é o centro e descobrir que ela está no mundo, está com o outro, num lugar de segurança, usando a linguagem que ela conhece, né? Que é a linguagem do brincar, que é uma linguagem que permite sair da realidade, experimentar, descobrir, né? E depois voltar e testar no outro, que é igual a si, e, portanto, dá uma segurança, o que ele aprendeu com isso. Né? Então, tem um movimento que é muito rico, é um momento de desenvolvimento muito rico, e poder usar e aprender sobre si e sobre o mundo numa situação de experiência, de acolhimento ao mesmo tempo, dá uma segurança para, inclusive, a criança viver depois as etapas seguintes. Eu vou dizer para você que nenhuma etapa é mais importante que a outra, e escolher uma boa universidade é muito importante no momento certo, mas, com certeza, aquilo que a gente vai construindo na base daquilo que foi vivido nesse momento. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um professor universitário dizendo: fulano e fulano, seus alunos, para ficar orgulhosa, né? Seus alunos, a gente reconhece na hora a diferença. Quer dizer, tem uma marca. Quer dizer, tudo bem, que bom que diz que reconhece para o bem. Mas, de qualquer forma, tem uma marca. A gente aprende algumas coisas que são básicas, que vão sobre como aprender, que a gente vai levar para frente. Por isso que escolher uma universidade, uma boa universidade é fundamental, vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Mas as escolhas que as pessoas vão fazer sobre como vão se relacionar com o conhecimento numa idade mais madura depende de como ela fez isso no tempo da infância. Essa relação com o conhecimento, né? Inclusive, poder continuar buscando conhecimento para chegar à universidade, essa sementinha está plantada lá no jardim de infância, né? Essa busca, esse querer, essa curiosidade, essa abertura para o mundo, né? A escola infantil abre a gente para o mundo, assim. E eu estou dizendo isso como adulta que descobriu a educação infantil, né? Que lugar incrível de descobrir o mundo. E aí, esse lugar incrível de descobrir o mundo é onde a gente se encontra com o diferente. O Antônio Novoa fala muito disso, né? Que a gente, quando vai para a escola, a gente descobre que as outras pessoas não são a nossa família, que elas vivem de jeitos diferentes, que elas conversam coisas diferentes, que elas têm cabelos diferentes dos nossos, cores, formas de se relacionar diferentes. E a gente tende a pensar no senso comum que a escola é esse lugar de ensino e aprendizagem. Você falou um pouco disso aqui, inclusive da importância de usar isso intencionalmente para o desenvolvimento, né, da criança e nas fases seguintes. Mas na escola, de novo, a gente aprende muito mais do que isso. E uma das coisas que a gente aprende nesta relação com o outro é passar pelos conflitos, viver os conflitos, experienciar os conflitos. Como é que um educador lida com os conflitos na escola? É bonito ver um educador cuidando dos conflitos, e aí, de novo, né, fazendo essa ponte com a educação infantil e com os anos seguintes, o tipo de conflito vai mudando, a experiência, o tempo desse conflito também muda, as consequências, enfim, tudo isso vai mudando. Mas como é que os educadores podem, querem, devem lidar com os conflitos no ambiente escolar? Eu gosto.
Eu fico, assim, até excitada um pouco de falar dessa coisa de conflito, porque eu acho que pode ser muito bonito, né? É uma coisa sofrida, não dá para negar. Sofre a criança que está vivendo o conflito, que não é à toa que está nessa posição, sofre o professor, sem dúvida, sofre os coordenadores, os orientadores que nem sabem, nem sempre sabem o que fazer com aquilo. É uma experiência de sofrimento, mas é bonito, porque é vida, porque é justamente o momento em que, quando surge esse conflito, em que a criança está dizendo, olha, não está bom isso aqui, não está funcionando. Eu não sei como dizer isso de um jeito certo, né? Mas não está bom. E é nesse momento que o professor pode, às vezes, é convidado a se voltar para aquele estudante, né? Então, é quando começa um processo que pode ser muito bonito, né? Então, a primeira coisa, acho que é importante o professor, é claro, quando você diz o professor, como o professor lida? Lida com os recursos que tem, lida com a sua própria história, lida com os conhecimentos que tem sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre, né, sobre o tanto que conhece dos seus estudantes, só pode lidar com isso. Mas é um momento em que ele é convidado a olhar para aquela pessoa que está dizendo, olha, alguma coisa está errada, e dizer, não é comigo, é com ele, só que eu sou o educador. Então, eu posso fazer uma diferença. Que diferença que eu posso fazer? E aí, a gente tem que pensar que, bom, tem uma conversa, né? E o professor tem que se abrir para isso, né? No sentido de, não quer dizer necessariamente dialogar, né? Mas olhar e pensar o que eu faço com isso, como é que eu vou entender, o que eu posso perguntar, ou o que eu posso dizer para esse estudante que está numa situação, né, que não está confortável. E tentar entender de onde vem isso, ou que recursos eu tenho para resolver. Às vezes a resolução, aliás, normalmente a resolução não é ter clareza de qual é o limite, qual é a sanção, qual é, né? Às vezes é pensar, bom, o que essa pessoa está precisando. E aí, nesse sentido, os desafios socioemocionais ou cognitivos são da mesma ordem. Às vezes a gente volta para o cognitivo e caminha junto. Não precisa necessariamente dar uma resposta imediata para dizer, não, isso você não pode fazer, isso está errado. A gente pode até em algum momento ter que dizer, tudo bem, eu estou entendendo o que você está querendo, mas assim não pode ser. A gente pode dizer, mas primeiro a gente tem que ter esse mínimo de entendimento. A gente tem que conseguir se distanciar e não sentir que é uma agressão pessoal e né, se sentir derrotado, e voltar para dizer, vamos caminhar juntos. Que ideias eu tenho, o que você está precisando, nós vamos fazer esse caminho. Você vai entender que tem limites, que tem regras, que tem jeitos de poder dizer essas coisas. Só que você está se entendendo, eu estou vendo que você está tentando se entender. Então, nós vamos fazer esse caminho para você entender isso, né? Mas, para isso, eu acho que tem uma coisa do professor se preparar, se proteger também, e se sentir protegido. Por isso que é importante que tenha uma instituição junto. Porque é uma carga, porque a criança que está fazendo isso, o estudante, qualquer idade que seja, ele está agredindo, né? Você pode até dizer não é comigo, mas ele está fazendo, né? Está sendo agressivo. E nem sempre o professor dá conta disso. Ele precisa de um suporte, né? Então ele precisa também poder fazer um distanciamento, buscar uma ajuda, voltar no momento seguinte. O que ele não pode é achar que ele tem que revidar e provar que ele é mais forte, só. Porque não é. O pior é que não é. Eu ia dizer isso, porque na maioria dos casos não é mesmo, né? É muito. Acho que uma coisa que a gente conversou algumas vezes, né? Como é que esse adulto se coloca como adulto nessa situação, sabendo, né, ali das suas fragilidades, do que consegue dizer, do que não consegue dizer. Mas acho que você traz uma coisa na sua fala que é também confiar na criança. Que mesmo em um momento de conflito, e mesmo que um momento em que está difícil dela conseguir dizer da melhor forma possível o que ela está querendo dizer, confiar que ela é capaz de fazer isso. Sim, sim. É uma troca de confiança que se dá, né? E isso eu observei na prática, assim, esses momentos de conflito são momentos em que
você mais está confiando no seu estudante, o seu estudante está mais confiando em você. Mesmo que as coisas estejam ali bem malucas, perdidas, tem ali, e por isso que, né, voltando na importância da escola, porque isso tudo pode e deve acontecer dentro da escola. A escola é o lugar seguro para que todas essas coisas aconteçam, né? Exato. Ainda falando dos conflitos, a gente falou da relação do estudante com o educador, das pessoas que estão lá na escola, estão vivenciando esses conflitos, que conhecem a dinâmica da escola, que estão vendo exatamente como a ação aconteceu, por sorte, observando muito de perto todas essas relações e como essas relações estão se dando. Mas tem uma peça fundamental nessa questão dos conflitos, que são as famílias. As famílias, elas participam dos conflitos. Primeiro, se a gente falar da coisa mais básica, porque quando tem um conflito, a gente precisa comunicar à família que esse conflito aconteceu. Na maioria dos casos, porque eu também aprendi com você que a gente não precisa comunicar absolutamente tudo. Tem coisas que são da escola e devem ser cuidadas pela escola. Mas, por exemplo, né, uma mordida, um beliscão, a criança vai chegar com a marca em casa, uma briga entre os maiores, enfim, a gente vai precisar conversar com essa família. A gente vai precisar dizer o que está acontecendo. A gente sempre tem a família, normalmente, né, da criança que fez a agressão, enfim, e a criança que foi agredida. Como é que a gente cuida desta relação da família com a escola nessas questões de conflito? Eu percebi também na prática e lidando diretamente com as famílias que esse é um ponto de fragilidade. Às vezes é muito o lugar onde a família e a escola quebram, assim, porque a família não concorda com o andamento que a escola deu, enfim, tem uma relação de fragilidade. O que você diria sobre a relação da família com a escola nessas questões relacionadas aos conflitos? Cíntia, eu acho que o cuidado com essa relação família-escola deve começar bem antes de qualquer conflito. É uma coisa que tem que ser construída desde o momento que a criança entra na escola, porque a escola depende dos pais para conhecer a criança, para entender um pouco como ela funciona, saber onde estão pisando, porque a gente vão tá partilhando aí, né? Compartilhando uma experiência de educação importante. Então, eu preciso saber quais são as expectativas desses pais, como eles pensam algumas questões que são básicas, qual é a disponibilidade para ouvir, né, o que há de diferente, né, e lidar com as diferenças que certamente vão existir. Então, tem uma relação de parceria e de confiança que tem que ser construída a priori. Tem a parceria, a confiança, e que parte de uma coisa de saber que a escola precisa dos pais. A escola não pode trabalhar com a criança sem a sua família. E os pais precisam se assegurar da escolha que fizeram, né? Porque uma coisa é a gente, né, comprar uma escola, outra coisa é viver, né, aquela experiência e descobrir que, bom, isso não combina comigo, ou isso eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Então, tem uma coisa de fazer um ajuste que é muito importante que seja feito logo de início e com muito cuidado, com conversas individuais, com uma garantia, bom, aí tem a ver com a minha visão, óbvio, né? Mas com a garantia da presença dessas famílias dentro da escola, né? Ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo a separar esses espaços, né? E saber que o que acontece na família é diferente do que acontece na escola. Tem coisas que não são problema da escola e que a escola não tem nada a ver, não tem que criticar, não tem que pensar, não tem que interferir. E tem coisas que os pais têm que saber que se escolheram essa escola, eles vão aceitar e vão apoiar também, porque os seus filhos precisam saber que aquele é um lugar de segurança. E quem garante que aquele é um lugar de segurança
são os pais, né? Então, tudo isso tem que ir sendo construído de uma maneira bem delicada no início de processo. Porque senão, quando chega a hora da crise, aí é assim, o professor já está chamando porque já não gostou do que aconteceu, portanto, já vem com uma crítica de que está errado, porque se tivesse tudo certo, não estaria chamando, certo? E o pai está de outro lado, também não tem a intenção de assumir uma responsabilidade, né? Então, também é bom, quer dizer, pode ser ou não responsável, não estou dizendo nada, mas ele vai dizer, escuta, isso é problema de vocês, e vocês que não fizeram. E aí começa uma guerra entre os pais, que não tem nada a ver com a criança, entre pais e escola, que ainda não chegou na questão de fato da criança. Porque se o professor, dependendo de como o professor chega, ele já chega com uma coisa de eu só quero que você resolva o problema que eu não estou resolvendo aqui. Bom, e o pai vai dizer o quê? Das duas, uma. Olha, se está acontecendo, ou é porque você não está sabendo resolver, ou é porque eu não sei o que fazer, certo? Então, não dá para ficar jogando de um para o outro. Se isso está tranquilo, a gente consegue falar sobre a questão. E aí a questão não é só o seu filho mordeu. Por isso o teu filho mordeu e ele não podia ter mordido, tá bom, então bota para fora e acabou e está resolvido. Não precisa nem contar para o pai. O que eu estou contando é porque seu filho mordeu, pode ter algum sentido que eu preciso entender melhor. Você tem alguma coisa para me dizer sobre isso? Olha, eu percebi que aconteceu em tal momento, de tal maneira, isso tem acontecido, no geral ele acontece. Enfim, eu vou contextualizar de um lado e de outro. Aí a gente vai entender quem é a criança no meio do caminho. E vai descobrir, vai ter mais elementos, né, para descobrir o que está acontecendo e que tipo de intervenção pode ser eficiente. E aí, de fato, como uma parceria, e não como um ping-pong, né? Eu me lembro de algumas vezes, algumas intervenções, né? Às vezes no meu trabalho como coordenadora, eu me lembro de fazer esse esforço assim ativo para dizer, estamos falando sobre esta criança, né? O que a gente precisa cuidar agora é esta criança. Não é, a gente não está cuidando da escola, a gente não está cuidando a gente está cuidando da criança. E aí, escuta, diálogo, confiança, né? Acho que é isso que você está trazendo, né? Do mesmo jeito que o educador dentro da escola tem que escutar, dialogar e confiar na criança e a criança no educador, isso é homólogo para a família na relação com a escola, né? Não tem outro caminho. E aí, expandindo essa ideia, você já falou, você começou dizendo que a relação da família com a escola começa muito antes do que com o conflito, deve começar. A escola tem que estar aberta para a família. A família, a escola, ela reflete a sociedade, é parte da sociedade, essas coisas não estão separadas, a gente não tem nem que separar, né? E aí, a gente tem falado muito ultimamente do ambiente da escola como este ambiente saudável. Infelizmente, muitos dados mostram que o ambiente, na verdade, muitos, né, está pouco saudável. Olhando para as crianças, olhando para os educadores, enfim. E aí eu penso que a participação das famílias nesta comunidade menor, que é a comunidade escolar que se forma, de pessoas que confiam naquele trabalho, que trocam experiências e que querem estar ali juntas, essa relação ela é fundamental. E você hoje atua na clínica e cuida especificamente das famílias, nas relações com os seus filhos. É, Queria que você contasse assim um pouco o que que é esse trabalho de aconselhamento parental, qual é a importância desse trabalho para o ambiente escolar, está diretamente ligado, enfim, queria que você contasse um pouco como isso acontece na sua prática atual, como educadora atuando na clínica com aconselhamento parental. Eu ainda vou descobrir, estou muito nova na função, mas eu ainda vou descobrir um termo melhor, porque essa coisa de educação parental, orientação de pais, me incomoda um tanto. Sabe aquela coisa assim, perdemos o jardim da infância e também perdemos aquela coisa que acontece na família, simplesmente, né? Que as famílias fazem, erram, acertam, né? Mas com uma certa confiança
de que vai dar certo, né? Não quer dizer nunca que é bom, não estou falando de voltar a uma educação né, de um tempo passado, não é isso. Mas eu queria muito voltar a uma situação de uma segurança maior, uma crença maior, né, no, na capacidade do ser humano de se desenvolver, de encontrar seu jeito de ser, né, de lidar com os desafios, né? E isso é uma coisa que eu percebo que está muito difícil para pais e mães, né? As dúvidas, vêm dúvidas por são do cotidiano, né? E que normalmente os pais poderiam resolver se não tivessem tantas informações contraditórias, se tivessem que resolver, né? Não tivessem que fazer escolhas, sei lá, de uma madeira, não de uma madeira, está na hora de dormir, o horário de dormir é 8 ou é 8h30, sabe? Umas coisas assim que o bom senso é isso. Talvez aquela coisa do bom senso não está cabendo mais, né? E isso gera um sofrimento para os pais que não conseguem encontrar o seu lugar, né? E, obviamente, tem consequências nos filhos que não encontram pais com a segurança suficiente para serem aqueles pais suficientemente, né, bons, seguros para seus filhos, né? Então, para mim, a questão na clínica, mais do que tudo, tem sido essa. Que pais vocês querem ser, né? Por que vocês estão fazendo essas escolhas, né? E como é que vocês lidam com as suas dúvidas, né? E onde vão encontrar respostas além da Google, né? Então, é uma conversa sobre ser pai e ser mãe. De onde veio essa escolha, o que eu quero ser, o que eu tenho para oferecer, de onde, às vezes, retomar até a história pessoal, mas com essa perspectiva, com vistas realmente a entender onde entra o meu filho nessa minha história, né? Nesse sentido, para que eles encontrem as suas próprias respostas. O ideal é isso, né? Não é orientar o que está certo e está errado, isso aí pode até deixar por conta do Google, horário de sono tal, né? Mas como eu vou lidar com o desafio de ser pai ou de ser mãe e encarar meu filho de pai para filho, né? Acho que não está sendo fácil. As pessoas estão sofrendo. E o sofrimento que a gente vê nas escolas tem a ver com isso também. Professores que não sabem mais o que fazer, que não conseguem mais usar, nem acessar seus próprios recursos, e também respondem a tantas outras coisas, né? Porque respondem à direção da escola, mas respondem à expectativa das famílias que contratam o seu serviço, respondem às todas as novidades que surgem todos os dias, né? E tem tantas coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo que é difícil escolher. Então, tem uma loucura de ter que acertar que não está ajudando, né? E eu acho que, enfim, isso é importante, devolver uma tranquilidade para fazer um caminho, né, de maior segurança. Eu tô lembrando aqui, enquanto você conta, de um momento que estávamos eu e você, e aí a gente estava com uma família, e havia uma questão que a família precisava cuidar e dizer, não, você não vai fazer isso. Precisava dizer isso para a criança. A gente estava ali entrando neste acordo. Não me lembro bem o que era uma dessas coisas de uso de tecnologia, acesso a YouTube, era uma dessas coisas. E eu me lembro que a família perguntou, mas como é que eu justifico isso? Como é que eu conto que ele não vai mais poder fazer isso? E você falou assim, você vai dizer, porque papai e mamãe não querem que você faça. Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e a gente decidiu que você não vai mais fazer isso. Aquilo foi, para mim, foi tão simples, né, num lugar de é isso, as famílias, os pais, as mães, os cuidadores, eles precisam conseguir dizer que eles são os responsáveis e que, sendo os responsáveis, eles estão seguros de suas atitudes, né? Sem precisar justificar, enfim, ter esse lugar de segurança que você está dizendo. Eu
Eu tenho muitas lembranças de quando a gente trabalhou junto, Michelle. Eu tenho umas frases anotadas, assim. É, porque para mim é muito interessante, né, quando você diz assim, eu sou nova na função. Eu me lembro que quando eu comecei a atuar na escola e eu trabalhava com você e você tinha, né, esses anos todos e eu nova na função, ficava querendo saber ali como é que fazia, qual era o manual para conseguir descobrir todas aquelas coisas. É óbvio que, né? Depois de 6 meses a gente descobre que não tem manual, que vai ser sempre novo, que quem tem muita experiência às vezes sabe o que fazer, às vezes não sabe, às vezes faz bem feito, às vezes não faz tão bem feito assim. E é sempre, a escola é para todo mundo mesmo esse lugar de aprendizagem. Mas teve um dia desses em que a gente estava lá com um quebra-cabeças na mão, tentando solucionar um caso difícil, uma questão séria. E aí você me disse assim, Cíntia, a escola é um lugar de delicadeza. E aquilo me marcou muito, porque é, é muito fácil a gente ver delicadeza quando as crianças estão brincando no jardim, no quintal, com água, molhadas, né? Aquele comercial de TV, aquela coisa bonita, elas começam a escrever as primeiras palavrinhas. É lindo, é de uma delicadeza infinita. Mas eu sentia que quando as coisas ficavam difíceis, quando a gente tinha ali questões para solucionar, e era todo dia, né? Todo dia tem uma questão nova para solucionar, eu pessoalmente acabava perdendo essa noção da delicadeza. Mas com mais calma, com mais tranquilidade, eu fui percebendo que essa delicadeza está de fato presente o tempo todo. O que que é essa delicadeza, Michelle? O que que significa que a escola é um lugar de delicadeza? Bom, eu não consigo lembrar exatamente desse contexto, então não sei se eu vou responder a isso, mas exatamente a sua questão. Mas às vezes eu acho que justamente nos momentos de conflito que a gente consegue perceber, e se a gente não volta para a delicadeza da escola, a gente não resolve. Porque quando as coisas estão caminhando, a gente vai fazendo tudo no macro, né? Tem um plano, tem uma ação possível, tem uma coisa acontecendo, tem uma avaliação e tudo vai. Isso acontece quase nunca na escola, mas é assim que seria. Quando acontece um conflito, a gente tem que parar para pensar sobre o que o que está acontecendo e por onde a gente vai caminhar. E daí eu acho que a gente vai descobrindo, se a gente resolver tudo no macro, a gente não sai, né? Fica aquela coisa de dizer o limite é esse, a consequência é essa, né? Fica nessa coisa que já está planejada, que é maior. Quando, na verdade, é aquilo que eu estava falando antes. A gente tem que pensar quantas coisas estão implicadas naquela situação. O que está acontecendo com a criança, quem é o professor que está tá cuidando, como é essa família, o que a gente está esperando, como a gente, o que a escola está oferecendo para essa criança, quer dizer, todas as coisas que estão envolvidas nesta situação. Se a gente não conseguir olhar para todos os lados, e os lados são relações, né? Eu acho que daí que para mim vem a questão da delicadeza, a gente consegue resolver, porque não é igual. Porque no momento do conflito a gente percebe o que é particular, o que é como cada um vive aquela situação. E cada um. A escola é coletiva, né? Tudo acontece coletivamente, mas o modo como afeta cada um é muito particular e muito individual, né? En- Exato. Então você está ali o tempo todo lidando com o todo e com o único, e como é que essas relações entre o todo e a criança com si mesma, com a família, com os colegas, com o professor, como é que isso está aparecendo? E às vezes aparece de maneiras que a gente nem imagina, mas aí eu queria acrescentar aqui, nesse lugar da delicadeza, a importância da escuta, de parar e escutar a criança, que eu acho que eu vi você fazendo muitas vezes na prática, assim. E aí eu queria que você contasse até que essa escuta, ela
talvez não seja sentar e perguntar para a criança, e aí, o que que é que você está sentindo? Tem uns caminhozinhos que você usava e que você ia fazendo para conseguir tirar ali da criança o que ela estava querendo contar, mas não estava conseguindo. Essa é a pergunta que eu não sei responder, mas de qualquer forma, eu acho que tem uma coisa de justamente se dispor a olhar para a criança e tentar descobrir, primeiro, tentar diminuir a tensão e sair da situação de crise. Está difícil aqui, nós vamos sair, nós vamos para um outro lugar fisicamente, ou eu vou ficar do seu lado, ou sei lá, dependendo da situação, mas não seguir com a crise, né? Não ficar no embate com a criança, né? Mas distanciá-la minimamente para que ela possa lidar com a situação. Eu acho que é isso. E, às vezes, a gente não precisa falar sobre a coisa para a criança falar sobre a coisa, né? Qualquer coisa que você fala, ela acaba, né, ela acaba trazendo aquilo que está presente para ela. Então, você pode falar de uma coisa que é mais fácil de falar, ou você pode brincar, que é uma coisa que funciona muito, né? É, e ela vai se colocar com aquilo que ela tem, com aquilo que ela está vivendo, né? E aí a coisa vai fluindo, a gente vai descobrindo. Mas eu acho, talvez, para poder fazer esse caminho, a gente precisa ter, voltando lá, essa tranquilidade de saber, olha, isso aqui é responsabilidade minha, eu vou cuidar disso, mas isso não quer dizer que eu vou deixar, né, que eu vou me deixar abater por isso, né? Mas que eu vou colocá-los no seu lugar e vou ficar no meu lugar. Eu vou ficar aqui, eu não vou sair. Algumas vezes falei para a criança, eu não vou desistir de você. É isso, eu estou aqui para você. Só que nós vamos descobrir como, né? E aí a gente vai tentando, mas precisa ter essa tranquilidade, porque muitas vezes, eu entendo, eu não sou professora, o professor tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo dentro de sala e tem uma carga enorme de uma exigência, enfim, não é fácil de lidar. Mas os professores muitas vezes ficam nessa coisa de querer resolver rapidamente, aí não é conversa, aí não é um olhar, né? Então, o professor precisa conseguir fazer isso. O professor precisa ser cuidado dentro da escola, ser cuidado fora da escola, mas precisa, um trabalho muito delicado também. É muito, é uma coisa de se colocar, se doar, se colocar pessoalmente, né? Com todas as fragilidades, né? E, e óbvio que é isso que ele devolve para a criança também, né? Não pode ser diferente. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Um professor bem cuidado, muito provavelmente vai cuidar bem das suas crianças. Isso acho que é bastante claro, né? E aí, já, infelizmente, nos encaminhando para o fim, depois desse tempo todo, eu acho que lá no começo você já deu umas boas pistas, falando de como você chegou até aqui, mas eu queria saber o que que te faz querer continuar pensando sobre esse assunto, o que que te faz querer topar, abrir uma sala de conversa e falar sobre essas coisas de escola, o que que te faz querer pensar sobre isso, né, e se disponibilizar a compartilhar o que você já sabe e continuar aprendendo sobre isso tudo, essa coisa que não tem fim, que é a educação. É, tem uma coisa que é isso mesmo, não acabou. Só termina quando acaba, não acabou, ainda tem muita coisa para aprender, eu não consigo, né, me desligar. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Eu acho que ao longo da minha vida eu desenvolvi um jeito de ser e de pensar que é de educador. Eu estava pensando que assim, que é esse tipo, né? Se eu quisesse vender suco na Avenida Paulista, fazendo alusão, eu seria uma vendedora, uma educadora vendedora de suco na Avenida Paulista. Não teria como ser diferente. Eu não tenho mais escolha na vida. É um estar no mundo, né, Michele? Depois que a gente se perde nessa coisa de pensar,
porque é isso, não tem fim, tem sempre uma coisa nova, velha para descobrir, porque ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que ao mesmo tempo que as questões são novas, elas também são velhas e elas seguem acontecendo e são os mesmos padrões, mas daí vem uma pandemia e bota todo mundo na tela para, né, aprender, enfim. Então, realmente é um Estou estar no pensando mundo. aqui que eu falei com você sobre coisas que talvez eu tenha falado muitas vezes na vida. Mas é tão gostoso isso de falar, e ao mesmo tempo que a gente fala, olha que interessante. Parece que eu nunca pensei nisso, assim, né? Quer dizer, a gente vai se redescobrindo na fala, né? É muito gostoso esse compartilhar, porque a gente só aprende na relação, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Estamos aqui todos para isso, né? Michele, queria te agradecer profundamente por ter topado o convite de primeiro. Para mim já te falei isso várias vezes, para mim é um privilégio te ouvir, poder me relacionar com você nesse lugar da educação. Aprendi muito, sigo aprendendo e tenho certeza que ainda vou ouvir muita coisa boa vindo de você. Obrigada, e acho que todo mundo que ouvir vai conseguir pelo menos ter aí gotinhas de tudo que você sabe e já viveu na escola. Obrigada, Cíntia. Não sei o que te dizer, mas realmente foi uma experiência muito boa. Essa experiência assustadora, mas também essa experiência de estar com você. Você sabe que eu gosto muito de falar com você. Obrigada, Michele.